Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu tenho duas convidadas no programa. São as psicólogas Alessandra Baião e a Eulaliene Moraes. Elas vão conversar comigo sobre a constelação familiar. É só um minutinho que já a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com as psicólogas Eulaliene Moraes e a Alessandra Baião. Olha, doutoras, sejam bem-vindas aí ao nosso programa. Obrigada. Gente, fala pra gente primeiro, como que a constelação familiar surgiu na vida de vocês? Bom, há mais ou menos 2 anos a gente vem se dedicando ao estudo. A primeira vez que a gente toma contato com a temática é num grupo de estudos que a gente tem lá na clínica, no Espaço Ouvir, e informações sobre as constelações ou sobre o autor primordial das constelações chegam para a gente, né? Então, nesse tempo, eu decidi que eu precisava estudar um pouco mais a psicologia sistêmica. Então, eu começo a minha formação em sistêmica e ela dura 1 ano e pouquinho, né? A psicologia sistêmica, ela traz para a gente a possibilidade de analisar a criança, o olhar da criança, mas pensando sempre na família que por trás dela está e todas as gerações que vieram a partir dali, também vai nos permitir pensar em que fase da vida aquela família se encontra naquele momento, né? Entendendo que cada vez que as fases vão mudando, os conflitos familiares vão mudando também, né? Por exemplo, uma família que está com filhos na adolescência vai colocar esses filhos agora para entrar na faculdade, vai mudar de cidade. Então, existe nessa família um contexto que vai trazer uma certa disfuncionalidade pelos sentimentos que envolvem aquela família. O adolescente pelo medo de sair, pela desconfiança do novo, os pais que ficam pelo medo do abandono, né, de tudo que eles vão precisar de se enfrentar enquanto casal com a saída daquele adolescente. Esses movimentos que a psicologia sistêmica traz dentro da família trazem a noção de um conceito essencial, que é o conceito de equilíbrio, tecnicamente chamado de homeostase. Toda família que muda de ciclo vai procurar a sua homeostase, uma forma de dar conta de viver aqueles pequenos movimentos de separação. Isso vai acontecer com a entrada dos filhos, né, a chegada dos primeiros filhos, de todos os outros filhos. Vai também acontecer com o envelhecimento dos nossos pais, porque então é um momento que a gente precisa olhar um pouco para trás, né? E a partir do estudo da psicologia sistêmica, eu e a Lali já estávamos começando a ler muitas coisas sobre as constelações sistêmicas e começamos então a entender que era necessário conhecer melhor. Então a gente vai para Belo Horizonte fazer os nossos primeiros cursos e a gente se dedica a uma formação para atendimento, para o suporte do atendimento individual. E então a primeira formação é com o uso dos bonecos, com as âncoras de solo, sempre como auxiliar do trabalho em terapia individual, né? E o meu trabalho com as constelações, ela começou com uma indicação, né? Eu tive uma indicação de uma pessoa que teve a oportunidade de constelar uma questão pessoal e ela conseguiu perceber a importância daquela constelação na vida dela e por ver que eu era psicóloga, ela me relatou sobre todas essas mudanças que foram acontecendo na vida dela e aquilo me chamou muita atenção. Então, nos nossos grupos de estudo, houveram um momento onde a gente pôde introduzir esse pensamento sistêmico. E isso gerou no nosso grupo uma sensação muito grande de aprofundamento nesses estudos. Foi então que eu e a Alessandra começamos a trabalhar, a estudar e a se dedicar nessas formações, porque a gente percebeu que o trabalho das constelações, os princípios que ela, né, se baseia, ela consegue fortalecer o nosso trabalho enquanto psicólogos, mesmo não sendo necessariamente durante uma constelação, né? Agora, o que é a constelação familiar? Constelação familiar é uma ciência fenomenológica. Ela foi, ao longo de muitos anos, sendo pensada e construída por um autor alemão chamado Bert Hellinger. Ele faz todo esse estudo através de um currículo grande que ele tem, embora ele comece com a formação dele dentro da Igreja Católica,
o Bert Hellinger, ele rompe com a Igreja Católica, mas os primeiros estudos dele foi feito junto às tribos africanas, nas missões que ele fazia, né? E aí, quando ele sai desse movimento com a Igreja Católica, ele vai procurar, então, a formação na psicanálise. E ele traz para a gente os primeiros elementos da psicanálise, que são as memórias fundadas na relação pai e mãe, materno-paterno. E a partir daí, ele entende que ele precisa experimentar outras técnicas para que ele conseguisse fechar todas as pontas soltas naquilo que ele tinha vivenciado com as tribos africanas. E ele então experimenta a cadeira fria, da Gestalt terapia, e ele então tem uma formação posterior em psicologia sistêmica, né? Porque a sistêmica e a Gestalt terapia têm pontos de relevância, e ele então se aprofunda num estudo que é a vertente que eu trabalho, que é a sistêmica psicanalítica, e vai movimentar então todo o pensamento lacaniano, um pouco mais contemporâneo, quando ele diz que uma constelação alcança o desejo do sujeito que quer constelar, mas ele acaba trazendo princípios fundamentalistas, princípios que dizem respeito ao movimento junguiano. Então, assim, a base da fundamentação da ciência fenomenológica, ela é grande e é considerada uma constelação familiar quando a gente vê a relevância de um sistema familiar, porque nós convivemos muito tempo numa família e essa família constitui nosso sistema de origem. Quando nós mudamos de sistema, significa que nós passamos muito tempo trocando energias com outras pessoas. Isso vai acontecer, por exemplo, no sistema de trabalho, mantendo as relações de chefia e subordinação. Isso vai acontecer com a criança no sistema escolar. Uma constelação familiar, então, ela é a oportunidade que o sujeito tem de colocar uma lupa que amplia a sua visão sobre uma questão, sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre um adoecimento, e dá a ela a oportunidade de romper com aquelas repetições que acontecem ao longo das gerações. Vai dar a oportunidade a ela de decidir se diante do que ela vê, ela permanece onde ela está ou se ela consegue e pode escrever uma nova história a partir dali. Uhum. E Bert Hellinger, ele diz que ele não criou as constelações familiares, né? Uhum. Ele é bastante enfático nisso. Não houve uma criação, houve uma descoberta, porque essas leis sistêmicas que regem uma constelação e que ele foi observando ao longo dos estudos, elas já aconteciam antes mesmo dele colocar elas no papel, né? Antes mesmo dele falar sobre elas publicamente, nos seus livros, nos seus relatos. Bert Hellinger diz que, independente de qualquer estudo, todas as leis sistêmicas elas já eram natas de uma família. Então, desde que existem famílias no mundo, as famílias são regidas por essas leis. O que ele fez foi descobrir isso e mostrar isso pra gente nos estudos que são feitos atualmente. Na verdade, ele sistematizou. E aí ficou fácil a compreensão de como as coisas funcionam, né? Uma constelação é a oportunidade que o sujeito tem de ver sobre uma outra ótica a questão que ele traz e pode escolher a partir daí o que fazer com tudo isso. Duas vertentes básicas que Bert Hellinger utiliza também, né, dentro das constelações são a programação neurolinguística, que são algumas frases que conseguem fazer, né, processos neurais novos. É como se tivesse uma reprogramação neural de repetições que aconteceram na família e que através dessas frases existem possíveis libertações, né? E também o uso da hipnose, né? Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com as psicólogas Eulaliene Moraes e Alessandra Baião sobre a constelação familiar. Agora, Alessandra, qual que é o respaldo legal da constelação familiar? Por exemplo, o MEC reconhece de alguma forma esse estudo? Então, Marinalva, como uma ciência fenomenológica,
a forma como a gente vai comprovar o fenômeno científico é diferente das razões exatas, né? A gente não vai conseguir fazer uma pesquisa quali-quantitativa. O que a gente tem dentro das pesquisas fenomenológicas hoje é o relato randomizado de tudo isso, e ao longo do tempo existe uma universidade hoje que detém os direitos autorais dessa pesquisa, que é a Universidade SEDUC do México, que trabalha junto com o Instituto Bert Hellinger hoje, né, o Heller Schuller da Alemanha, para randomizar esses dados, tentando trazer a cientificidade necessária para esses estudos, né? Então, a partir da ciência fenomenológica, no Brasil isso vai chegando não tão distante, a partir dos anos 90, grandes consteladores conhecidos hoje no Brasil, como Maruza Helena, ela auxiliou no desenvolvimento das pesquisas com o trabalho separado dos bonecos, né? A gente vai ver, então, chegar para o Brasil, há mais ou menos uns 10 anos, os pensamentos legalistas sobre a utilização das constelações familiares como uma ciência fenomenológica. Então, hoje o Instituto ele tem uma sede no Brasil, em São Paulo. Ele também tem a chancela da Universidade do México, e o Ministério da Educação autorizou desde o ano passado a utilização das constelações familiares enquanto pós-graduação lato sensu, e ela é desenvolvida hoje pela Faculdade Inovare de São Paulo. É a única até agora que tem o reconhecimento do Ministério da Educação para o desenvolvimento desse trabalho, e vai também trazendo movimentos para outros setores, como, por exemplo, a pedagogia sistêmica, que vai utilizar os movimentos de acolhimento e de reconhecimento do outro nas suas imperfeições e trabalhar a aceitação nas crianças e nos adolescentes, e isso faz com que a fluência do aprendizado seja maior e diminua questões perigosas, como é a questão do bullying escolar hoje em dia. Então, o que a gente tem hoje legalmente constituído é, de fato, em relação ao Conselho Federal de Psicologia, um abster-se, um não pronunciamento sobre isso oficial, mas existe um incentivo aos cursos de constelação familiar. O site do Conselho Federal de Psicologia constantemente divulga os cursos e incentiva que se faça. É preciso deixar claro que incentiva os cursos que sejam reconhecidos como cursos origem, que estão ligados ao Instituto Bert Hellinger, ou Heller Schuller. E o que a gente tem de regulamentação concreta é o reconhecimento pelo Ministério da Educação de que é uma ciência fenomenológica passível de disseminação por pós-graduação lato sensu. Agora, Lali, quem pode constelar? Para quem que é indicado a constelação familiar? Desde que a pessoa seja maior de 18 anos, qualquer pessoa pode constelar, né? Adultos, mulheres, deficientes visuais, deficientes auditivos, desde que a pessoa ela tenha uma questão a ser trabalhada. Então, quando a pessoa vai constelar, ela leva para uma constelação uma questão que ela deseja trabalhar, uma questão que para ela é um emaranhado, né? É difícil para ela lidar com aquilo. Então ela escolhe, ela elege uma questão a ser trabalhada. Quando você constela, você não constela todas as suas dificuldades. Por isso é importante eleger uma questão. Então ela leva aquela questão para uma constelação, e dentro da constelação é possível trabalhar todas aquelas dificuldades, trabalhar todas aquelas questões. Agora, no pensamento sistêmico, só para completar o que a Lali falou, os pais podem constelar os filhos menores. Em algumas questões isso é muito libertador para a criança, porque altera a constituição do sistema, né? Mulheres grávidas podem constelar o bebê em gestação, porque já está nela, faz morada nela e pertence ao sistema, né? O reconhecimento de que existem ordens que precisam ser seguidas é que faz a gente entender se a pessoa está ou não está apta a constelar. Filhos menores, é importante a gente dizer, porque senão tá, mãe e pai é do coração gigante, quer constelar todos os filhos. Quando você fala que tem que levar uma questão, né, um problema, apesar de ser constelação familiar, não necessariamente tem que ser um problema familiar.
esse Não. problema você vai descobrir as raízes dele, que pode ser no sistema familiar, é isso? No pensamento sistêmico, entende-se que qualquer questão que a gente venha passar, qualquer doença, por exemplo, qualquer dificuldade, ela não vem só. Porque o sujeito ele está inserido dentro de um contexto maior, que é um contexto sistêmico, né? Ele vem de pais, que vem de avós, que vem de bisavós, e assim várias ancestralidades. Então, entende-se que todas as questões que são de dificuldade para aquele sujeito que relata naquele momento a sua dificuldade, vem de algo amplo, vem de algo maior, vem de algo sistêmico. Pode ser relação de trabalho, por exemplo, que não necessariamente ou aparentemente não tem nada a ver com o sistema familiar. Às vezes Por exemplo, uma a pessoa tem organização... um problema, às vezes no trabalho dela, ela é uma pessoa tímida, ela precisa às vezes, né, se apresentar mais, se expor mais, ela tem essa dificuldade, uma pessoa depressiva, bipolar, quer dizer, isso pode ser descoberto e tratado numa constelação familiar? Sim. Inclusive sociedades que estão tendo alguma dificuldade na organização. Às vezes existe uma questão de sociedades e aquelas questões elas vão falar sobre a ancestralidade daqueles dois sócios. Né? Então, uma pessoa que tem, às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho dificuldade com isso, eu sou assim, né? Eu tenho ansiedade por uma coisa, quer dizer, isso tem uma raiz que pode ser descoberta e tratada. E são questões, né? Ansiedade, insônia, são questões. Mas também ela pode trazer um movimento pontual, por exemplo, relação de casal. Eu quero constelar a minha dificuldade de relacionamento com meu chefe. Quando ela fala de questões, ela vai falar de coisas pontuais. Normalmente são questões que ela vem percebendo que estão se repetindo. Eu tento, isso está agarrado, né? Que a gente fala emaranhado. Uma situação que ela não está sabendo lidar, por uma dificuldade dela. E se eu continuar assim, eu vou perder o emprego. E se eu continuar assim, eu vou divorciar. Entendeu? Entendi. Que é o que está causando sofrimento. Gente, eu tenho mais algumas perguntas, mas o tempo do programa é pequenininho. Eu queria convidar vocês para uma segunda parte do programa, para a gente continuar esse assunto. Pode ser? Sim. Claro. Obrigada. Então, está combinado. Hoje o programa vai ficando por aqui, mas no próximo programa a gente continua a falar de constelação familiar. Agradeço a participação de vocês aí Nós hoje. que agradecemos. Até o próximo programa. Saúde para você!